Bem-vindos ao nosso canal Semeando Fé Diária. Hoje chegamos ao 19º dia da nossa jornada de 40 dias, de oração e preparação para a Páscoa. Cada dia tem sido uma oportunidade única, para crescermos espiritualmente, nos fortalecermos na palavra, e renovarmos a nossa esperança em Deus. O tema de hoje é, a confiança que supera o medo. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações que nos causam medo e insegurança. A incerteza sobre o futuro, as dificuldades financeiras, os desafios familiares, a saúde abalada, as crises emocionais. O medo pode nos paralisar, roubar nossa paz, e nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Mas, será que fomos chamados para viver com medo? Será que Deus deseja que sejamos dominados pela ansiedade e pela incerteza? A resposta está na Bíblia: não. Deus nos chama para viver pela fé, e não pelo medo. O que é a confiança em Deus? Muitas vezes, pensamos que confiar em Deus significa não ter problemas, ou nunca sentir medo. Mas, a confiança verdadeira não é a ausência do medo, e sim, a decisão de continuar crendo mesmo quando tudo parece contrário. A confiança em Deus nos dá a certeza de que Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos ver uma saída. Em Isaías 41:10, o Senhor nos faz uma promessa poderosa. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba que Deus não diz que não passaremos por dificuldades. Ele não diz que não enfrentaremos tempestades. Mas, Ele garante que estará conosco, que nos ajudará, que nos sustentará. E essa é a diferença entre quem vive no medo, e quem vive na confiança, a certeza de que Deus não nos abandona. O medo afunda, a fé nos faz andar sobre as águas. Um dos exemplos mais marcantes sobre confiar em Deus está no livro de Mateus, capítulo 14. Os discípulos estavam no barco, em meio a uma grande tempestade, quando Jesus veio até eles, andando sobre as águas. Pedro, ao ver Jesus, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus respondeu: Vem. Pedro, então, começou a andar sobre as águas. Mas quando sentiu o vento forte, e viu as ondas ao redor, ficou com medo, e começou a afundar. Aqui está um grande ensinamento. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando olhou para a tempestade, começou a afundar. Isso acontece conosco também. Enquanto olhamos para Deus, nossa fé nos sustenta. Mas quando focamos nos problemas, no medo, na incerteza, começamos a afundar. O medo nos faz esquecer quem Deus é. Quantas vezes, em meio às dificuldades, nos esquecemos do que Deus já fez por nós? O povo de Israel viu o mar se abrir diante dos seus olhos. Eles foram libertos do Egito com sinais e maravilhas. Deus fez chover pão do céu para sustentá-los no deserto. Mas, mesmo depois de tantas provas do poder de Deus, quando enfrentavam uma nova dificuldade, murmuravam e tinham medo. Em Êxodo 14, 13 e 14, Moisés disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Moisés sabia que o mesmo Deus que os tirou do Egito, também os conduziria até a terra prometida. E é essa mesma confiança que devemos ter. Se Deus já fez milagres na sua vida antes, Ele pode fazer de novo. Se Deus já te sustentou no passado, Ele continuará te sustentando no futuro. O medo nos faz esquecer das promessas de Deus. Mas a fé nos lembra que Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu.
Jesus nos deixou uma promessa em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo oferece uma paz baseada nas circunstâncias. Mas a paz de Deus é inabalável. Quando confiamos nele, encontramos descanso mesmo em meio às tempestades da vida. Daniel foi lançado na cova dos leões. Poderia ter se desesperado, mas confiou em Deus, e o Senhor fechou a boca dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, mas confiaram que Deus era capaz de livrá-los. E o próprio Senhor esteve com eles no meio das chamas. Isso nos ensina que a confiança em Deus não significa que não enfrentaremos provas, mas que nunca passaremos por elas sozinhos. E como desenvolver uma fé inabalável? Ore todos os dias. A oração fortalece nossa comunhão com Deus e nos enche de paz. 2. Medite na palavra. A Bíblia é o alimento da nossa fé. Quanto mais conhecemos as promessas de Deus, mais confiamos nele. 3. Lembre-se das vitórias passadas. Olhe para trás e veja quantas vezes Deus já cuidou de você. 4. Declare sua fé. Mesmo em meio às dificuldades, declare que Deus está no controle e que Ele é fiel. 5. Afaste-se da dúvida. O medo cresce quando alimentamos pensamentos negativos. Substitua a dúvida pela fé. O jejum é uma prática poderosa que nos ajuda a fortalecer nossa confiança em Deus. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Moisés jejuou antes de receber os mandamentos no Monte Sinai. Esther jejuou antes de interceder pelo povo de Israel. Quando jejuamos, não estamos apenas abrindo mão de algo físico, mas demonstramos nossa total dependência de Deus. O jejum nos ensina a confiar não em nossas forças, mas no Senhor. Se você tem lutado contra o medo e a insegurança, considere separar um tempo para jejuar e buscar a presença de Deus. Antes de encerrarmos este vídeo, vamos orar juntos, entregando a Deus todos os seus medos. Senhor, colocamos diante de Ti todas as nossas inseguranças e preocupações. Sabemos que Tu és maior do que qualquer problema e que estás no controle de tudo. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Ensina-nos a descansar na Tua paz e a viver pela fé e não pelo medo. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Lembre-se, a confiança em Deus vence todo medo. Que Deus te abençoe e até amanhã. Fique na paz de Cristo.